comentar com você neste vídeo sobre a contratação do Ruben Liscano pelo Fortaleza junto ao Fluminense. A meu ver, uma contratação interessante por vários aspectos que eu quero detalhar para você aqui neste vídeo. Antes, peço para você já deixar o like, é importante, caso você considere, evidentemente, a análise consistente, né? Da mesma maneira, se você achar a análise consistente, achar que este canal merece, peço que deixe um pix aqui de qualquer valor para dar uma força para o trabalho, né? Não é obrigação, evidentemente, do espectador, né? Deixar pix e tal, mas o produtor de conteúdo sempre pede, né? Então o Josa Novales também pode e deve pedir. Além do que o canal está precisando, houve inclusive uma avaliação no sentido de fechar o canal no ano passado, porque, né, o produtor de conteúdo aqui em questão paga para trabalhar neste canal, né? Não recebe nada, paga para trabalhar. Então, se puderes, deixa um pix aí de qualquer valor que ajuda muito. Na lógica de pequenas entre aspas, ajudas, né? Porque moralmente não há ajuda pequena para um produtor de conteúdo, mas aquilo que você considera uma pequena ajuda, se somando a outras, acaba gerando aí um valor interessante. Então, se puder, dê uma força aí pro canal, o canal está precisando mesmo, tá? De antemão, muito obrigado por isso. Olha, gente, este vídeo, ele se insere dentro de da lógica de vídeos que você, torcedor e torcedora do Fortaleza, precisam assistir. Com todo respeito a muita gente, né, que fala de jogadores quando eles são contratados, né? Aqui você tem informações que vão muito além do detalhamento técnico, né? Há canais especializados somente no detalhe técnico. Então você vai lá, coloca o mapa do jogador, coloca desenha ali onde ele se movimenta, mostra vídeos de onde tal, mas não fala, por exemplo, do aspecto mental, que é tão importante para fazer com que toda a condição técnica do jogador acabe se materializando dentro de campo, né? Às vezes o jogador é muito bom, né, mas ele é contratado e não joga nada. E aquela análise que foi feita mostrando todas as características técnicas e tal. Então por isso que esse canal aqui, ele pode ser importante para você. Claramente que temos limitações, né, como todos, né, mas aqui tem conhecimento de futebol, se você me permite a observação. Vamos lá, falar sobre o Liscano. Eu fiz essa observação aí, porque não foi à toa, ela vai diretamente ao encontro do que aconteceu com o Liscano lá no Fluminense, tá? O Ruben Liscano é um jogador da canteira de um clube muito organizado lá no Paraguai, né? Lá no Paraguai, que é o Libertad, né? Um clube aí de um certo local até de elite ali da sociedade paraguaia, um clube que não se importa em ser de massa, né? Um clube que tem muita ajuda do social, né? É um clube que tem vida própria, né? Tem organização, né? Acho que o padrão de organização do Libertad é até maior do que dos demais clubes do futebol do Paraguai e de muitos do futebol da América do Sul também. Então, essa canteira forma jogadores, né, entregando para cada um deles ali um ambiente muito favorável. Em geral, o Libertad forma seus jogadores para utilizar na equipe principal, para não contratar tantos jogadores assim. Então, para você entender, o jogador sai na canteira, ele tem um ambiente muito propício. Ele sabe que ele vai estar sendo trabalhado na canteira para ir para o time de cima, então ele gera uma expectativa que é positiva, né? Ele tem aquele sonho de ir para o time principal, ele sabe que esse sonho tem aderência com a realidade, porque outros colegas dele também foram para o time principal. E quando ele é promovido para o time principal, aquele ambiente de qualidade da base segue no time principal. Ele já sobe ali com expectativas muito positivas. Ele percebeu que aquele colega dele que estava no sub-20, que também subiu, né, está muito bem adaptado, foi muito bem recebido, né, pela torcida, pelos jogadores. Então, tudo funciona muito bem. A gente está falando, portanto, de um quadro aqui, que é um quadro muito diferente de outros cenários do futebol da América do Sul, mas também de outros lugares do mundo, né? Ou seja, quando o jogador da base sobe, nem sempre ele recebe uma situação muito favorável para se adaptar e assim por diante. Tá. Quando esse jogador sai do Libertad e vai para outro clube, né, aí pode começar o problema. Se esse clube for do exterior, esse problema pode ser ainda maior. Por quê? Porque pouca gente se importa com a adaptação do atleta, né? Então, voltando ao Fluminense, o Liscano chega no começo de 2025 para o Flu, né, rodeado de muita expectativa em virtude das boas temporadas aí que ele havia feito no Libertad do Paraguai. E também pela seleção. Ele foi alçado à condição. Ele jogou na seleção sub-20, mas na sub-17, na sub-23, que é a olímpica, e também na seleção principal do Paraguai, né? Então justificou a contratação dele para o Fluminense. Eu supunha que no Flu ele se tornasse um jogador bastante relevante. Não aconteceu, tá? No fim das contas, ele fez 12 jogos no total, mas na prática foi 11, né? Porque aí tem um jogo ali que são segundos que nem entra, né? Jogador completamente esquecido, deixado de lado.
na maior parte do tempo que ele entrava em campo, entrava nos momentos finais, né? Muitas vezes quando o time não ia conseguir reverter o resultado, a bola não chegava para ele, tá? Então veja, dentro e fora de campo, tudo levava a crer que ninguém se preocupava com a adaptação do Liscano. Ninguém no Fluminense. Então, onde estavam aquelas características técnicas dele de pegar essa bola, tal, rodear, fazer o rodopio ali no meio de campo, que é uma jogada muito interessante dele? Nada disso acontecia. Onde estavam as arrancadas dele, que chegava ali perto da área, tal, fazia dribles curtos ali e tal? Nada disso acontecia. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Cabeça. O psicológico do jogador é tudo. E isto, né, inúmeros canais que fazem análises técnicas não falam para você. Dentre outras coisas, porque eles não têm essas informações que eu apresento para você aqui. Então muita gente despreza aqui o canal, né? E eu acho injusto até. Porque aqui tem conhecimento, tá? Aqui tem serviço sério de análise e tal sobre o jogador de futebol, que vai muito além da qualidade técnica dele. Agora, se me permite, vou falar da condição técnica dele e até já falei um pouquinho aqui para você. Lescano é um típico camisa 10, tá? É um camisa 10 que, se colocado como um 8, ou seja, um organizador de jogo, não funciona. É um camisa 10 que pode ser colocado tanto do lado esquerdo como do lado direito. Ele é canhoto, né? Agora, curiosamente, eu acho até que nos dois lados do campo ele manda muito bem. Curiosamente também, quando é colocado no lado esquerdo, não é jogador que entrega profundidade, né? Em geral, deveria ser colocado muito mais no setor direito, até porque se ele não entrega profundidade, né, isso facilita que ele corte para a esquerda para arrematar. Mas ele é colocado tanto nos dois lugares, né? Tanto no lado esquerdo como no lado direito. E nos dois lugares, ele sempre tenta, de uma forma ou de outra, fazer o facão. Quando ele está do lado esquerdo, ele procura fazer um pouco mais o passe, né? Um passe mais curto. Mas quando ele não está muito no setor esquerdo, dificilmente o Lescano vai fazer o passe. Ele vai tentar fazer a jogada para arrematar para o gol. Ele é o que a gente chama na várzea de jogador fominha, tá? Se ele puder, ele vai buscar o gol. Ele não vai buscar fazer passe. Isso é típico de camisa 10 clássico, né? Aquele jogador que quer decidir, que sabe que o centroavante é importante, mas que o centroavante pode não resolver, né? Então ele vai entrar na área, vai pisar na área e vai tentar arrematar. O Lescano é do mesmo jeito. Ele vai buscar a entrada na área. Por quê? Porque a ideia dele é sempre ter uma situação a mais favorável possível para arrematar para o gol, né? Para chutar para o gol. Então, quando ele entende que ele precisa entrar na área, ele entra mesmo na área para fazer esse arremate para o gol. Agora, também há situações em que o Lescano pode arrematar de fora da área, né? E aí ele pode imaginar que a bola vai ser um bom chute, que ele vai fazer o gol e tudo mais, mas que talvez ele não faça o gol. Nesse momento, ele considera que tem 3 ou 4 jogadores dentro da área, né? Ele sabe que é muito mais difícil a jogada de tentar se infiltrar. Mas, como ele tem muita confiança no drible dele, ele sabe que se ele tirar 1 ou 2, né, da jogada dentro da área, ele vai ter uma situação absurdamente favorável para o arremate. E é o que ele tenta fazer nessas situações. Ele tenta entrar na área para arrematar. Tá? É um jogador que, em algumas situações, faz alguns passes, né? Passes médios, né? Passes curtos, passes longos, não. Não é aquele jogador que joga numa faixa anterior ao balão do meio de campo. Você vai encontrar o Lescano no máximo ali no balão do meio de campo, ou mais à frente, né? Agora, você não vai encontrá-lo muito naquele setor ali, imediatamente à frente da primeira linha, tá? Por que ele é um jogador, nesse caso, importante para o Fortaleza? Porque o Fortaleza tem que se comportar como time grande na Série B e não como time pequeno, né? Não pode ficar jogando defensivamente contra a maior parte dos adversários, que vai ter elencos mais frágeis do que o do Laio, né? Então o Laio tem que ter um jogo propositivo, né? Se fosse, por exemplo, para um time como um time dos dois técnicos anteriores, que eram muito defensivos, talvez o Lescano não funcionasse tanto assim, né? Ou funcionasse se o time, embora fosse muito defensivo, né, priorizasse o jogo para ele, o que acontecia no Libertad. O Libertad era um time muito defensivo, mas o Libertad trabalhava o jogo para o Lescano, então funcionava. Agora, por exemplo, no mesmo Palermo, né, que foi quase o salvador do Fortaleza, fez milagres, né, não fosse por ele, o Laio teria sido rebaixado muito antes, né. Mesmo no time do Palermo, a gente via um Fortaleza muito defensivo, tá? E não jogava para um jogador ou 2 jogadores especificamente, tá? Então, o coletivo de um time muito defensivo talvez não ajude tanto o Lescano, né? Agora, um time que tenta jogar minimamente de forma atacando, né? Se projetando para o ataque, esse jogador pode ser bastante interessante.
Em geral, nós vamos encontrá-lo, portanto, à frente do balão do meio de campo, caindo um pouco pelo lado esquerdo ou direito, quando ele está esperando essa bola, ou então ele conduzindo a bola, sobretudo, pelo corredor central, tá? Faz dribles, realmente tem muita confiança no drible, drible curto, é bastante arisco nesse sentido, né? E acho que pode ser um grande reforço para o Lion. Também porque para um time ultra defensivo, né, ou muito defensivo, o Lescar não serve pouco, porque é um jogador que precisa evoluir no comprometimento da marcação, tá? Ele marca mal, ele não consegue chegar muito sem fazer falta, tá? Então ele não ajuda muito nesse sentido, é algo que ele tem de evoluir. A meu ver também, o Lescano, ele tem 1,78 m, não é muita coisa, né? Ou 1,78 m, é um jogador que acho que precisa aprimorar. Não é alto, mas dá para aprimorar, dá para melhorar também esse jogo defensivo aí, tá? Então, enfim, é um jogador que não tem perfil de atuar em várias posições, tá? Eu acho que pode sim cair do outro lado, mas sobretudo pelo corredor central. Não pode ser colocado de 8, né? Não é um jogador com quem você pode contar muito para estar presente ali à frente da primeira linha em situação emergencial. Ele é um zero à esquerda para marcar, mas eu acho que é um jogador extremamente promissor. O fato dele não ter dado certo no Fluminense, na minha opinião, foi porque o Flu fez de tudo para que o jogador também não se adaptasse. No caso do Liscano, porque há jogadores em que, por mais que se faça de tudo para que eles não se adaptem, há uma margem para o jogador, né? E às vezes o jogador também adora isso, né? Faz de conta que não recebe essa margem, essa possibilidade aí de fazer alguma coisa, né? Então ele joga tudo para os outros, tudo para o ambiente, ele não faz nada, ele não faz a parte dele para tentar se adaptar. No caso específico do Lescano, eu diria para vocês que é aquele tipo caso em que sequer dava para ele fazer alguma coisa, tá? Porque o boicote foi demais, foi intenso demais, foi absurdo demais. Então eu acho que é um jogador promissor demais, o Flu fez muito bem emprestá-lo aqui para o Brasil. Detalhe importante é que o jogador estava quase no Cerro Porteño, estava pisando já no Cerro Porteño, que estava vencendo uma briga com o Olímpia, tá? E já havia comemoração no clube pela chegada do Lescano. Ao mesmo tempo, eu tenho informação que a LDU de Quito faria, ou no dia de hoje, ou no dia de amanhã, uma proposta para o Fluminense de contratação do Lescano. E a Liga de Quito, se entrasse na briga um pouco antes, teria já levado o Lescano, porque eles são muito sérios quando eles fazem essa abordagem, né? Então, não foi para a Liga de Quito. Acho que na Liga de Quito ele poderia se dar muito bem, tá? É um time que tem muito a ver com a cara dele. Felizmente para o Lion, não aconteceu. E o Lion, na segunda divisão do futebol brasileiro, na minha opinião, tem muito dessa LDU de Quito para o futebol do Equador. Também no Lion, o Lescano pode se adaptar e ser um jogador muito importante para a equipe. Tudo isso, como vocês sabem, em teoria. Esperemos que tudo isso se concretize na prática. De novo, se curtiu a análise, deixe um like. Eu não curti, Josa, não achei legal, mas achei consistente, então deixa o like. Não curti, mas achei consistente, acho que quer mandar um pix. Envie um pix para dar uma força para o canal. Se você for fazer, você vai encontrar o nome Andréia Chiavatti. Andréia, né? Quando mandar o pix, não se assuste, o André é meu irmão italiano. A conta deste canal está no nome dele, porque ele paga as contas do canal. Então não se assuste, você estará a ajudar aqui o canal do José Novales. Muito obrigado, sorte ao Lescano e também ao Laio.